E o tema da liberdade religiosa, sobretudo a informação acerca dos locais onde ela não existe. Venho aqui até este nosso programa através de Catarina Martins Betancourt, da diretora do Secretariado Português da Fundação Ajuda à Igreja Exof, e do jornalista Paulo Aire. Cumprimento e agradeço uma vez mais estarem connosco para nos trazer notícias sobre, infelizmente, notícias que permanecem sobre locais onde a liberdade religiosa é posta em causa, como é o caso do Líbano, que vamos ver daqui a pouco, mas também muitos países de África que vivem com a ameaça do extremismo religioso, como é o caso, e começamos precisamente por esse país, o caso da República Centro-Africana. Toute la population a souffert dans ce conflit, musulmans, protestants, catholiques. Alors, cette situation politique a créé qu'il y ait une espèce de fossé entre les musulmans et les non-musulmans. Et cela a créé un peu de désordre partout. Il y a eu même des coulements de sang. Nantapre na ichi awi tertonso igi tujina teresida ichi baso a elimanasio ba fazu kirki zazu na da kirki ala bambe na kuli sina ngangu lata kuli na bukwa babanda kwa dun. Et donc nous avons besoin encore de toute l'aide pour venir et essayer de dépasser cette situation et aller de l'avant, avoir un horizon meilleur. Ils sont constitués de jeunes chrétiens et de musulmans aussi. On avait surtout fixé notre objectif sur ceux qui sont sortis des groupes armés. On voulait, à travers cette formation, les occuper, aussi qu'ils puissent s'insérer dans la société. Oui, j'ai l'occasion maintenant de dire merci à l'Église en détresse. Tout ce qu'il a fait pour nous ici à Bangassou et en Centrafrique. Malheureusement, Centrafrique est encore le deuxième pays plus pauvre du monde. Et donc nous avons encore besoin de votre aide, toute l'aide. Imagens que mostram o ódio entre religiões, que acaba por ser também uma forma de incentivar, ou pelo menos de não pôr termo à guerra civil, por causa precisamente deste extremismo religioso. Paulo Aire, de que forma é que é possível desenvolver campanhas, desde logo a campanha de informação, para curar as feridas deste extremismo? Pois, denunciar é o primeiro caminho para se poder mobilizar as pessoas em apoio nestes países em que há um sofrimento tão grande. Aliás, o vídeo que acabámos de ver é elucidativo e, de facto, é dramático esta situação. Ele mostra-nos um estado de devastação enorme que chegou à República Centro-Africana ao fim de anos e anos de violência por parte de grupos armados, de milícias de muçulmanos, mas também de grupos de autodefesa. É um clima de verdadeira guerra civil que está presente neste país desde 2013. E o bispo espanhol, o Dom Juan José Aguirre de Bangassou, que nós vimos, ele tem sido essa voz de denúncia, tal como a Fundação AIS tem procurado ser também, uma voz de denúncia desta destruição que está a consumir este país, apontando o dedo aos grupos radicais, mas apelando também à nossa ajuda, pois é preciso salvar vidas, apoiar populações que ficaram sem nada e que estão completamente desamparadas. É preciso curar, como dizias, Paulo, as feridas deste extremismo religioso que está de facto a enlutar e a destruir todo o continente africano. E é precisamente por causa disso, e aqui a notícia, que a Fundação AIS decidiu lançar, a nível internacional, mais uma campanha de apoio à Igreja. É preciso dizer que a Igreja é muitas vezes mesmo a única instituição que resta a estas populações que perderam tudo. O bispo de Bangassou, que nós vimos há pouco, ele tem sido essa ajuda, neste caso concreto neste país, depois do Estado ter falhado completamente
no apoio às populações. Ele apoia as vítimas, sejam cristãos ou não, claro. E o seu trabalho é absolutamente notável, mas percebe-se até um pouco nas suas palavras que ele está cansado, que são anos e anos de guerra, de uma guerra que parece não ter fim. Esta campanha da Fundação AES destina-se a este bispo, a este país, mas também a todos os outros bispos e a todos os outros países que vivem um ambiente muito parecido em África, com bandos armados à solta, milícias cada vez mais poderosas e populações cada vez mais abandonadas. Aliás, permita-me fazer aqui um pequeno parênteses, porque no último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi editado pela Fundação AES, isso vem descrito profusamente. E os dados são, de facto, inquietantes. Em 42,5% dos países de África, ou seja, em 23 dos 54 países, há perseguição religiosa, mas em 12 destes países existem mesmo formas extremas de perseguição, com assassinatos em massa, violência brutal das populações. Enfim, é necessário, é por causa disto mesmo que é necessário esta campanha da Fundação AES. E todos nós estamos mais ou menos sensibilizados para o que se passa, por exemplo, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Mas há, infelizmente, e com isto eu termino, cada vez mais cabos delgados espalhados por todo o continente africano. E ajudar estas populações vítimas desta violência, deste extremismo religioso, é, pois, uma das prioridades da Fundação AES. E se há, de facto, muitos cabos delgados na região africana, também permanecem no Médio Oriente. Vamos focar um dos países, o Líbano, que atravessa, de facto, uma das mais graves crises da sua história. Zahli is situated between Beirut and Damascus. We say that Zahli is the capital of Catholics in the Middle East. Many Syrian families come to seek refuge in our archdiocese without nothing, with their pyjama. We thought we can start a restaurant and we call it St. John the Merciful Table. And we start to give those Syrian refugees hot meal every day because the economic crisis in Lebanon, many Lebanese in need. We had in Zahli before big number of middle class. Now there is no middle class. Many of them, they support before the table of St. John the Merciful. Now they come to ask help, if you can give them daily meal. Myself, sometimes I'm crying. I see the misery of the people. And I say to my colleagues who work voluntarily at St. John the Table, have faith. The future in the hands of God. If you don't have money, I am ready to beg, to seek some money to help the poor people. Every day we give off 1,200 packages. That's mean more than 5,000 people every day. I would like to thank ACN, Church in Need, for helping us during those years. And the beautiful works that we do is the partnership between you and the needy people and the poor people. They know now they have brothers and sisters who look after them. That's why they have a hope. We are international community, but we are one in Jesus Christ. Situação que se vive no Líbano, onde, enfim, o que de facto continua a ser uma grande ajuda para as populações, é aquela que chega através da Igreja Católica, das suas instituições, e como é o caso, Catarina, deste projeto do refeitório situado perto da fronteira com a Síria.
É verdade, de facto este refeitório já serve 1200 refeições por dia, portanto, e se houvesse mais alimentos, este refeitório serviria muito mais refeições. Portanto, este refeitório foi lançado pelo arcebispo Issam Darwish, que de facto tem feito um trabalho extraordinário neste objetivo de alimentar, dar uma refeição quente por dia a todas estas pessoas. Infelizmente, e talvez os nossos telespectadores tenham reparado, muitas vezes a refeição é apenas um prato de esparguete com tomate, porque não há mais nada, mas há pelo menos aquela refeição quente para dar a todas estas pessoas. Como falámos há pouco, de facto o Líbano vive hoje uma crise devastadora. Nos anos 60, 70 do século passado era considerado a Suíça do Médio Oriente. Infelizmente tudo isso mudou e hoje o Líbano é um país onde praticamente toda a sua população é pobre, mesmo aqueles que pertenciam à classe média, à chamada classe média. Portanto, a crise económica, juntamente com uma desvalorização da moeda, com uma inflação galopante, estão de facto a destruir este país por completo e toda a sua economia, e calcula-se que hoje 55% da população do Líbano sejam pessoas pobres e que 3 milhões de pessoas lutam diariamente para conseguir os bens essenciais diariamente. Portanto, é de facto um drama que se vive atualmente no Líbano. E por isso é que a Fundação AIS tem de facto procurado apoiar e promover estas iniciativas, como este refeitório solidário que vimos neste filme, porque é muitas vezes a única forma que milhares de pessoas têm de conseguir uma refeição e de poder matar a sua fome. Portanto, a situação é de facto alarmante e deixa aqui também um desafio a todos aqueles que nos estão a ver, nos ajudarem em todas estas campanhas de solidariedade que vão acontecendo para ajudar as comunidades cristãs. Portanto, todos os dias nos chegam pedidos de ajuda, sejam de África, sejam destas comunidades do Líbano, sejam de comunidades vítimas do terrorismo e do extremismo religioso. Portanto, é preciso ajudar estas pessoas, seja em África, Médio Oriente ou noutros países do mundo. É de facto uma questão de vida ou de morte e por isso muitas pessoas no mundo contam connosco, contam com a nossa ajuda, com a nossa solidariedade e nós não podemos falhar. De facto, a solidariedade global, esta que acontece através do apoio a estes projetos e que nascem desse ímpeto de todos os corações humanos de ajudar quem está ao nosso lado e também quem está longe, felizmente essas ajudas chegam também até essas populações. Obrigado, Paulo Aido, obrigado, Catarina. Obrigado. Por nos terem apresentado aqui novamente informações sobre situações onde a liberdade religiosa é posta em causa e, por causa disso, a vida e a dignidade da vida de muitas pessoas. Muito obrigado.